Então, hoje a nossa aula de número 17, né? Dia 26, fechando a negociação. Fechando o negócio. As negociações podem assumir diferentes formas. O processo de prospecção, desenvolvimento e fechamento de uma operação pode percorrer diferentes caminhos, com características e complexidades absolutamente distintas. Então, o que isso quer dizer? Cada negociação é um acontecimento, uma forma, né, de ser feita. Os problemas de uma negociação e de outra provavelmente serão diferentes. Nunca a negociação será idêntica, né? Porque são pessoas diferentes, são modalidades, às vezes, diferentes de negociação, de produtos. Então, sempre vai ter complexidades distintas, né? Cada uma de um jeito. Negociações tendem a se estender desnecessariamente. Valorize seu tempo e seu parceiro, imprimindo objetividade ao processo. A princípio, as pessoas parecem não gostar muito de agirem pressionadas pelo relógio, mas estabelecer um prazo de comum acordo com a outra parte para discutir todas as questões inerentes à alteração é um incentivo saudável para levar o processo a bom termo, com satisfação mútua ao final. Então, não tenho receio numa negociação de estabelecer prazo. Por quê? Ele vai ser a favor, né, da negociação. Se você deixa estender demais a negociação, você perde o controle sobre ela. Pode perder até o cliente nesse tempo, porque estendeu demais, pode aparecer uma empresa interessada em oferecer um outro produto, e a pessoa acaba mudando. Olha, aconteceu uma coisa comigo hoje, um exemplo muito simples, mas que eu vou passar para vocês. Aqui em casa aconteceu alguns acidentezinhos hoje no dia. E aí eu passei mensagem para um rapaz que faz conserto e precisava ser urgente, porque a torneira arrebentou e não tinha o registro. Então, estava fechar o registro da rua, estava jogando água o tempo todo, eu precisava que viesse urgente. E eu passei mensagem para um senhor que sempre faz concerto e ele não respondia, eu liguei, ele não atendeu, e eu tive que procurar uma outra pessoa. Quando eu acabei de negociar com a outra pessoa o valor, e ela dizer que podia vir, né, 4 horas da tarde ela podia estar aqui em casa, o outro entrou em contato, mas aí já era tarde, eu não pude negociar com ele. Era uma pessoa acostumada, era uma pessoa de confiança, mas no momento que eu precisava, ele não visualizou, ele não respondeu. Fiquei das 8 da manhã até o meio-dia esperando resposta, liguei várias vezes e nada. E ainda que é difícil a gente colocar uma pessoa estranha em casa para fazer conserto, a gente sempre procura uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa que você tenha confiança. E acabei não fechando negócio com ele por isso, pela questão do tempo, né? Demorar demais olhar o WhatsApp, não atender a ligação, não retornar logo. Então, um descuido dele acabou tirando talvez um trabalho do dia, né? Talvez naquele momento ele estivesse realizando outro trabalho, mas ele acabou perdendo um trabalho que ele poderia realizar na parte da tarde. Isso também acontece nas grandes negociações. Quando se estabelece um tempo muito longo, não estabelece metas, por exemplo, para resolver logo, para um contrato prévio de que vai fechar, colocando cláusulas, por exemplo, para fechar, né? Assim que os documentos estiverem prontos, já estabelecer o fechamento do negócio, então se a pessoa não efetivar, vai ter uma multa. Então, tem várias formas, por exemplo, de fechar com esse tempo, né? Pode ser através de compensações financeiras, pode ser através de prazo mesmo, passar para outra pessoa, né? Há formas diferentes. Então, o benefício maior de estabelecer prazos, inclusive intermediários, em uma negociação é manter controle sobre as diferentes etapas do processo, evitando estresse e atropelos de última hora, que podem trazer desgaste no relacionamento e custos adicionais, os quais alguém terá de suportar. Então, quando você estabelece um prazo, está trabalhando a seu favor, porque você já tem uma visão, por exemplo, de quando vai terminar a negociação,
qual o prazo que você vai ter que tomar as decisões, e quais os custos, né? Por exemplo, até determinado tempo. É toda uma forma o quê? De se precaver com relação à negociação, de não ter prejuízo. Em alguns casos, entretanto, o fechamento da transação não parece próximo, mesmo com prazos estabelecidos. Existem divergências aparentemente inconciliáveis sobre a mesa, mas as partes ainda mantêm esperança de chegar a um acordo. Nesse tipo de situação, a operação entra em um estágio de truncamento, em que os negociadores de ambos os lados, embora tenham se esforçado, não conseguem chegar e propor alternativas para fazer o processo evoluir. Então, talvez vocês até passaram por uma negociação que vocês não querem ceder, a outra parte também não, essa negociação fica na mesa e vai se estendendo, não acha uma conciliação, não tem um acordo. Isso se chama estágio de truncamento, né? Então, como fazer para dar volta, para superar esse estágio? E se ainda é possível? Primeiro, se for percebido um comportamento particularmente resistente de uma das ou duas das partes envolvidas, principalmente no sentido de fazer sua melhor oferta, a escolha de comum acordo envolver uma terceira pessoa faz, no processo, né, alguém neutro, imparcial, que gosta de confiança de ambos os lados poderá destravar na negociação. Então, por exemplo, se o empresário, de um lado, ele teve atrito com o negociador da outra parte, ele não quer abrir mão do processo, e as duas empresas têm interesse em negociar, mas os negociadores não estão se entendendo entre si, e de livre acordo, elas optam por uma nova pessoa, né, uma terceira pessoa para entrar na negociação, para tentar fechar o negócio, por exemplo, afasta uma pessoa, essa pessoa que está muito ligada, que está muito, que está causando danos, por exemplo. Se é uma empresa familiar, às vezes é o pai e dois filhos, digamos assim, um dos filhos acaba criando atrito numa negociação, então talvez o pai vai tomar frente da negociação, talvez o outro filho, talvez afastem o pai, só os filhos vão resolver. Então, é colocada uma terceira parte para tentar resolver. A parte responsável pela mediação avaliará todas as informações e interesses em jogo, mantendo o sigilo sobre tudo que tiver tomado conhecimento e dirá se há alguma sobreposição entre as posições apresentadas, se é possível alcançar um ponto comum dentro da fronteira da negociação, a zona de interesses comuns e conciliáveis. Às vezes vão pegar simplesmente um negociador, que é de confiança de ambas as partes, vão passar todas as informações, todos os relatórios, vão mostrar aonde está o impasse, e essa pessoa vai estudar se há uma solução viável, e ela vai apresentar essa solução tentando resolver o impasse. Segundo, em outro tipo de situação, a resistência e o truncamento ocorrem por aspectos puramente pessoais, isto é, relacionados ao ponto de vista, à postura e ao estilo de abordagem dos negociadores. Em casos como esse, a melhor alternativa é promover habilidosamente a troca do negociador. Se isso não for possível, incluir um novo negociador no processo, reforçando que o time já vinha conduzindo a operação, e induzindo uma alteração no curso dos acontecimentos, que poderá contribuir para o deslanche positivo das discussões. Então, talvez só um lado, que muda um negociador, coloca mais uma pessoa, já vai estar resolvido. Às vezes nem é preciso contratar um profissional para fazer isso. A troca, quando se exclui uma pessoa que já entrou em atrito com a outra, esse truncamento vai ser desfeito. Então, uma negociação truncada pode ser resolvida por uma das seguintes formas: mediação, que foi o primeiro caso, e substituição ou inclusão de negociadores. São as duas alternativas. As empresas podem adotar outro tipo de estratégia: a retirada estratégica da mesa de negociações. Esse tipo de decisão não significa que houve desistência definitiva
em seguir adiante com a negociação. Trata-se de uma ação mais firme de uma das partes, no sentido de forçar o outro a apresentar elementos novos à discussão. Lucas, seu áudio está aberto. Sem configurar, contudo, uma postura de coerção, pois não há assimetria de poder no relacionamento entre as partes, nem uso de força para obter resultados que não sejam voluntários e consensuais. Então, algumas vezes, né, as empresas, elas adotam essa estratégia. Elas vão se retirar da negociação. Pode ser um blefe, né, considerado como um blefe, só que também pode ocasionar problema, pode ser visto realmente como a separação total, o rompimento total da negociação pela outra empresa. Eu acho que um exemplo aqui bem atual é que a gente viu as tentativas de negociação das vacinas. Então, o governo ele apresentou interesse, depois ele se afastou um pouquinho, né? Deixou analisar as alternativas que tinha e depois fechou as negociações. Então, são retiradas estratégicas para negociar o quê? Possibilidades. No caso, a negociação foi para quê? Para decidir a responsabilidade, né? Quem quer se responsabilizar pelos... por exemplo, se acontecesse algum caso de pessoas que tivessem problemas com a vacina, né? Então, se retira da negociação, aí a pessoa que tem interesse em fazer a negociação procura, talvez ela cede a algum ponto. É uma estratégia que pode dar certo em alguns casos. Só que também... Professora, Oi, pode falar. nesse caso acho que depende, porque tipo tiveram que mudar a lei para que essas cláusulas que a Pfizer exigia entrar, porque a Pfizer não abriu mão, ou seja, o Brasil saiu prejudicado, entendeu? E criaram É, um projeto de lei, né, para que elas fossem permitidas nessa situação. Se fosse em outra situação, não sei, de pandemia, eles não aceitariam, vamos dizer assim, a Pfizer ela não abriu mão, entendeu? mas da mesma forma, ela entra aqui, Lucas, por quê? Porque o maior risco no uso desse tipo de estratégia é a outra parte responder da mesma forma, foi a forma que ela respondeu, ela não abriu mão, e agravando a tensão já existente, né? E podendo levar a um desastre. O que o país teve que fazer? Recuar, igual você falou, né? Para não ter uma perca no negócio. Então, é um blefe que pode dar certo, mas também pode não dar. Porque se a outra empresa, por exemplo, ela tem pessoas que têm interesse no produto dela, ela não vai abrir mão. Agora, se é uma empresa, por exemplo, ela não tem para quem vender o produto, aí ela vai a facilitar a negociação, então ela vai dar certo, né? Mas quando a empresa, por exemplo, tem para quem vender, que era o caso, né, muitos países interessados, ela não abriu mão. E quem poderia ter perca do negócio seria, no caso, ao lado brasileiro, né? Mas pode acontecer de outras formas, com outras empresas. Empresas que fazem o blefe e depois saem perdendo. Outras fazem o blefe e a empresa que precisa vender não tem compradores. Então, ela acaba subordinando, né, aos requisitos que a empresa colocou para ela. Mas é interessante seu comentário. Eu agradeço, acho bom quando participa. Então, a negociação não se completa enquanto não houver a assinatura de um documento formal que ratifique o que foi combinado, né? Ela só vai fechar quando o documento for feito, for assinado, estiver de acordo. Um negociador tem que saber que ele deve estabelecer em conjunto com outras partes, as cláusulas que regerão o negócio, a relação e as responsabilidades decorrentes. Só aqui entra o que você falou também. Para fechar negócio, teve que se criar o quê? Um processo de lei que permitia, né, para poder fechar o negócio. Até que isso não foi feito, não houve a negociação. Então, teve que se criar o quê? Cláusulas, para que o negócio pudesse acontecer. É da competência do líder da negociação a definição de quais são os termos que foram combinados e qual o limite de responsabilidade
que deve ser assumido. Os advogados são responsáveis por assessorar o processo, encarregando-se de colocar a roupagem jurídica necessária no acordo final estabelecido e alertar para possíveis pontos de conflito, ambiguidade e contradição. Então, quem fez a negociação é responsável para quê? Para verificar se os termos estão de acordo. A equipe de advogados ou o advogado, ele vai redigir, por exemplo, o contrato, a escritura, mas quem negociou tem a obrigação, por exemplo, de rever, de olhar se tudo está de acordo, se tudo foi feito como pré-estabelecido, né? E fazer, olhar com cuidado, né? Ver se foi tudo colocado como deveria ter sido, como foi feito no acordo, né? Fazer essa correção para ver se está tudo certo. O ideal é que todas as ações de pós-negociação sejam mencionadas na fase de fechamento do negócio. Então, o que tem que ser feito? Tem que cuidar, tem que olhar todas as ações, né, no pós-negociação. Se foi combinado, por exemplo, dar assistência por 3 ou 4 meses na empresa com quem foi fechado o negócio, isso tem que ser feito. Quando a gente compra um eletrodoméstico, a gente não paga ali, às vezes, pela garantia de 1 ano ou de 2, alguns já vêm com a garantia de 1 ano, e aí a loja te oferece, por exemplo, para você pagar um pouquinho mais e ficar com 2 anos de garantia, né? Mas eles têm que estar atentos, você pagou por isso, você tem esse direito, e isso tem que estar mencionado ali na nota fiscal. Por quê? Se você voltar, der um problema, com 1 ano e 2 meses de uso, e você tem essa garantia tem que estar nas suas mãos, tem que estar estabelecida no documento, para você voltar e cobrar o seu direito, né? Então, o ideal é o que? Sempre as pessoas estarem olhando esse pós-negociação. Também se está sendo cumprido, se está sendo feito, né, o que foi combinado. Além de ajudar na conclusão da transação, esse procedimento envia um sinal claro ao cliente de que de que ele estará ao seu lado, mesmo depois que estiver consumada a negociação, e que de fato a parceria é efetiva. Então, é essa condição, né? Você fechou um negócio e, por exemplo, você precisa de assistência técnica, digamos, por 6 meses. Se foi negociado, está no contrato, houve um acordo, a empresa com quem você fechou o negócio, ela tem obrigação de cumprir, né, de te dar esse suporte. Por exemplo, agora que tem a 153 da BR, que ela vai ser, eu acho que duplicada, né? Essa empresa que vai fazer essa duplicação foi determinado, por exemplo, 30 anos, eu não sei se realmente é esse o tempo, para fazer a duplicação da BR. Nesse tempo, ela não vai fazer só a duplicação. Se tiver, por exemplo, alguns trechos que precisam recapeamento, que precisam cuidados, que tem buracos que precisam ser tapados, então ela vai dar essa assistência. Isso vai estar onde? Nos acordos que foram assinados, né? E ela tem essa obrigação de cumprir, né? E quem negociou com ela vai ter um acordo legal onde ele vai poder cobrar dela, né? As atitudes, cobrar que realmente isso seja realizado. Então, realiza um acompanhamento estreito dos fatos que costumam ser críticos após a conclusão do negócio. Quais são esses fatos? Por exemplo, se estipulou a entrega da mercadoria. Giovana, seu som tá aberto. Giovana Grazielli. Obrigada. Então, quais são os principais? O prazo de entrega, se você fechou uma negociação e você prometeu entregar, por exemplo, a matéria-prima até tal dia, então ficar atento se realmente foi entregue. A instalação e assistência técnica, né, está sendo direcionada para o cliente.
manter o cliente informado quanto ao progresso desses assuntos. Então, se realmente ou vocês estão prestando serviço, como que está, se foi enviado um técnico, se esse técnico está trabalhando, se ele está fazendo, manter o cliente atento a isso. Sempre procurar informar. Confirme com o cliente se ele recebeu exatamente o que foi acordado nos prazos combinados. Então, por exemplo, vocês compraram um produto pela internet, né, nesse tempo de pandemia. Aí, por exemplo, um livro, né? Vocês compraram lá na estante virtual um livro usado, está esperando entregar. O prazo de entrega, quando vocês fecharam o negócio, era de 15 dias úteis. Deu 15 dias, 16 dias, você olha, no rastreia pelo correio, ele está no correio. Então, você tem a possibilidade de a gente ir lá buscar. Mas, se você não recebeu e a, a livraria que fez a venda, ela passou ali, olhou, monitorou e viu que está no correio, ela pode mandar um e-mail para você informando, olha, seu livro não foi entregado na sua casa, mas ele está no correio de sua cidade. Então, portanto, né, você pode fazer a retirada, né? Então, são formas de negociar, são formas simples, em várias coisas, né? Por exemplo, se você é prestador de serviço, a pessoa liga, pede para você fazer um serviço na sua casa, ele manda um funcionário, esse funcionário está lá, está fazendo o serviço, aí ele retorna para você, pede se o funcionário chegou, se está fazendo adequadamente, se está tudo certo. É uma forma do quê? De confirmar, de dar atenção ao cliente, né? Ver se o cliente está satisfeito. Ou então, fazer uma pesquisa mesmo de satisfação do cliente. Algumas lojas fazem, né? Após a aquisição do produto, ela vai mandar até pelo WhatsApp uma pesquisa que você vai responder se você ficou satisfeito, se não, que ponto foi que não estava satisfeito com o trabalho. Então, são várias formas de cuidar da negociação. Então, se você, por exemplo, foi atendido num pet shop, aí você não gostou do seu atendimento e chega a essa pesquisa e você fala que não, e por quê, e você explica porque eles têm como tomar uma decisão com relação ao seu atendimento. Melhorar não só o atendimento que foi feito com você, né, a negociação que foi feita com você, como com outros possíveis clientes, né? Então, são formas de se olhar. Então, esse cuidado pós-negociação, ele é tão importante quanto a negociação. É aí que você vai firmar uma parceria de verdade. Porque não quer dizer que você fechou um negócio hoje com um cliente e que não vai fechar nunca mais. Talvez aquele cliente se torne parceiro. Talvez uma vez por ano você vai ter uma negociação grande com aquele cliente. Então, é super importante esse olhar no pós-negociação. Então, vale a pena, né, ressaltarmos que as ações do pós-venda, né, ou pós-negociação, não têm recebido a devida importância e atenção por parte da maioria das empresas, sem correr o risco de exagerar. Podemos assegurar que é nessa etapa da negociação que está incorporada a verdadeira essência de sucesso duradouro dos negócios, demonstrando claramente ao cliente que nós nos preocupamos com ele e queremos que ele utilize da melhor maneira o produto ou serviço que lhe vendemos, obtendo os maiores benefícios possíveis com isso. Estaremos fixando de maneira profunda e sólida as raízes de um relacionamento comercial duradouro. Então, esse pós-negociação, ele é muito importante. Eu tenho uma amiga que ela ficou internada na semana passada no hospital aqui em Palmas, chegou no hospital com febre e imediatamente foi passada toda a medicação de Covid para ela. E não pediram determinados exames, ela estava com dengue, quase o último grau. As plaquetas dela desceu para 35 mil, né? São 150. A, a, a base, assim, já está estabilizada ali, ainda baixa, né? E foi um erro médico. Um erro de um profissional, dono do hospital, e ela poderia ter levado ele a um processo. Ela teria, porque ela
foi passada uma medicação para ela que ia agir de forma contrária ao que ela precisava. Isso causou que a imunidade dela fosse lá embaixo, né? Um remédio foi errado e foi descoberto pelo outro médico, o médico assistente, que ele pediu alguns outros exames e detectou que ela estava com uma dengue em um estágio muito forte. Ela ficou uma semana inteira internada devido à medicação ter causado danos. Então, esse pós, né, esse cuidado após é extremamente importante. Por quê? Essa cliente, ela pode sair e falar para todos os amigos dela quem foi o médico, o que aconteceu, o que ele fez. Então, tem toda uma forma, talvez, dele perder uma porção de clientes, né? A confiança de muitos clientes. Foi um erro médico grave, poderia ter sido resolvido com um exame, né? Sendo que foram feitos 2 para Covid, e nenhum dos 2 apontou Covid, ainda assim ele passou a medicação, então foi um erro realmente médico, e não estudou outras possibilidades. E aí a gente vê, por exemplo, não houve um cuidado, não houve uma preocupação de tentar descobrir se o paciente estava melhorando ou não. Aí o cliente voltou para o hospital, foi atendido pelo outro médico que estava no plantão, o erro foi descoberto pelo outro médico, foi tratado pelo outro, e o primeiro não teve, por exemplo, nem a ousadia, digamos assim, de ir no quarto, porque isso tudo particular, gente. E ir no quarto e dizer, olha, foi um erro meu, né? Peço desculpa, não. A pessoa não tem nem o cuidado, passa na porta, vê o paciente, segue a vida, como se não tivesse feito nada. Então, nas negociações, não pode ser dessa forma. Por quê? A gente é responsável também pelo que negociou, né? Se é um produto teu, se ele está dando problema, descobrir por que está dando problema. Quando possível, se pode ser feita a troca, então faça. Às vezes, só uma informação, uma ligação, às vezes um serviço, né? Uma pesquisa de pós-venda, alguma coisa assim, já vai te dar uma segurança maior. Gente, eu trouxe uma atividade para nós, mas não vai dar tempo de fazer agora, porque tá. Mas a gente vai iniciar, tá? Vocês têm alguma dúvida com relação? Tem alguma colaboração para falar, né, sobre o que a gente viu nessa aula? Querem compartilhar alguma experiência, alguma... Oi, professora. Pode Valéria, boa falar, noite. A senhora Valéria. viu que eu já entrei já na metade da aula, né? Não Mas eu vi, peguei um pouco, Valéria, eu não vi a mãozinha aqui. Não sei se você já está... entrei já quase fechando aí. Mas eu peguei um pouquinho da explicação da senhora aí, eu acho que cabe no pequeno relato que eu vou fazer aqui para a senhora. Aham, É, uma cliente minha que eu atendo, ela mandou fazer um armário embutido, né, na cozinha. E o armário deu problema na porta lá. A medida está errada, a porta não encaixa. Ela já mandou outros marceneiros lá, e os marceneiros que foram não quer assumir o serviço, porque não foi eles que fizeram. Falou, não, se ela tem que procurar um marceneiro que foi feito aqui, porque só vai resolver lá pelo que o rapaz me falou hoje, porque ela tá vendendo um apartamento, aham. e aí vai passar o problema para a pessoa que vai comprar, e ela não vai, eu achei assim, de um lado é antiético, a senhora estava É, falando da questão de ética, né? É aham, antiético porque ela sabe do problema que está lá e ela está vendendo o apartamento e ela não vai passar o problema, porque ela falou, Valéria, aí a pessoa vai querer desconto, a pessoa vai, né? Ou então vai querer que eu arrume o armário, porque está vendendo com os armários embutidos, né? aham. Eu falei assim, pô, aí é sacanagem, né? Porque a outra pessoa vai comprar e aí depois que comprar, que estiver lá com o problema na mão, vai ter a mesma dor de cabeça com ela, porque o cara que fez o primeiro armário, Fez entendeu? Ele errado. sumiu, ela não consegue localizar, ela não tem contrato, não tem nada, parece que ele desfez da marcenaria. Então, vai ter que pagar um outro preço absurdo, porque tem que desmontar todo, tem que tirar todo, não é uma peça que encaixa, é uma peça toda, inteira. Então, você vai ter que desmontar. Olha o transtorno na casa da pessoa. Complicado. E o Aí eu preço fiquei também que assim, vai gastar, que não é pouco, né? Porque, justo, professora. E por causa de quê? Por causa de um erro mínimo lá, milímetro, centímetro lá, que não está dando encaixe, entendeu? Simplesmente coloca a a porta do porta não armário, fecha.
Não fecha, não fecha. Ela quebra a mola lá porque força, entendeu? E tá estragando, tá danificando o trabalho. Aí eu falei assim, ah, esse relato cabe do que a professora está falando, porque as pessoas têm que ter responsabilidade do que faz, têm que assumir o que faz, né? Sem A dúvida. questão de contrato, ela agora não tem nem como localizar essa pessoa, ela vai ficar no prejuízo. Ela não, quem está ficando com o apartamento dela, né? Que é os móveis planejados, ela não Vai vai tirar. comprar com prejuízo em mão, sem saber que tá pegando um prejuízo, né? E depois, pode arrumar mais dor de cabeça para ela, porque se a pessoa, na hora que a pessoa identificar o problema, vai correr atrás dela. Vai querer que ela sane o problema. Eu quero ver como é que vai resolver isso, essa negociação. Eu estou assistindo. Assistindo, você já fica de olho para ver o que vai acontecer depois. Pois é, eu quero ver o que vai dar nisso aí. Me achei interessante, porque, rapaz, ó, isso aí cabe lá na matéria que eu estou estudando. Sabe, perfeito. Porque a falta de ética de uma com a possibilidade de vender, né, de ter lucro e toda essa preocupação só com ela mesma, no caso, né? Precisa Pois fechar o é, negócio e não está nem aí para quem vai comprar. E pode achar uma briga bem aí, uma briga feia, hein?